Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de segunda-feira para todos nós. Um excelente início de semana. Estamos aqui começando mais um evangelho diário, este momento abençoado que nos reunimos aqui na presença de Jesus e com o nosso coração em Deus nosso Pai. Então sejam muito bem-vindos e hoje, com o nosso coração sereno, eu convido a todos a tranquilizarmos os nossos pensamentos para juntos realizarmos uma prece. E hoje, para realizarmos essa prece inicial, eu separei para nós esta pintura, este desenho, que eu acho, meus irmãos, particularmente de uma delicadeza, de uma sensibilidade muito grande. Antes de fazermos a nossa prece, vejamos aqui esta arte que eu estou aqui partilhando com todos. Um jovem ajoelhado orando ali. E esse momento que ele está orando, um coração elevado, uma luz se acende em volta dele. E essa luz que o envolve no momento da prece é uma luz que vai até ao alto, em sintonia, uma transmissão de pensamento que vai direto a um bom espírito, um espírito elevado, o qual ouve a sua prece e desce para o amparar, para o inspirar. Por isso eu disse, olha que delicadeza, que sutileza nesta arte. E isso aqui, meus irmãos, é o que acontece com todos nós. Quando nos colocamos em prece, do fundo do coração, de dentro de nós irradia uma luz muito grande. E somos envolvidos e banhados por essa luz da elevação do pensamento. Essa luz não é perceptível aos nossos olhos, mas essa ilustração retrata ela muito bem. Somos banhados por essa luz e quanto mais forte for a nossa transmissão de pensamento até ao mais alto, quanto mais elevado for o nosso pensamento, essa luz vai só se expandindo. E olha aqui, meus irmãos, esta luz vai até ao alto. E as nossas preces, essa transmissão do pensamento, chega até um bom espírito. E com a permissão de Deus, ele vem nos ajudar. É isso que também ocorre com todos nós que oramos verdadeiramente, do fundo do nosso coração. Irradiamos essa luz. Então hoje eu convido a todos, vou deixar até essa imagem aqui para nós, para juntos aqui iniciarmos com uma prece, não só para a nossa segunda-feira, mas uma prece de início de semana e também uma prece de início de mês, porque estamos aí já no segundo dia, apenas no segundo dia do mês de setembro, que se iniciou ontem. Então eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos da vida material, a abrir os nossos olhos da alma. Neste momento, para uma prece do coração, não vamos nos ajoelhar fisicamente, mas vamos nos ajoelhar espiritualmente. Vamos colocar o nosso espírito de joelhos em um ato de humildade diante de Deus.
Cristo, nosso amado Consolador, derrama sobre nós a tua paz, as tuas bênçãos, a tua proteção. Hoje, Jesus, nós não te pedimos que retire de nós as dificuldades, mas, ajoelhados espiritualmente, com humildade, te pedimos que nos dê a força para enfrentar essas dificuldades. Não te pedimos que retire as provações da nossa vida, mas te rogamos que nos ajude com toda a força a passar por elas. Neste novo mês que se inicia, derrama as tuas bênçãos sobre a terra, derrama as tuas bênçãos sobre a nossa pátria e sobre cada lar. Que cada um de nós possa receber o que for merecedor neste novo mês. E, sobretudo, te pedimos, toca o nosso coração para estarmos mais perto de ti nestes novos dias. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre, com as tuas bênçãos. E que assim seja. Meus amados irmãos, hoje fiquemos com essas palavras, com essa oração, para iniciarmos aqui o nosso Evangelho. E eu vou até deixar aqui essa imagem inicial, porque hoje o nosso assunto do Evangelho tem total harmonia com ela. Hoje nós iremos refletir a mensagem de número 161 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Nesta mensagem, Emmanuel diz para o nosso coração: orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Hoje iremos falar sobre orar. Mas olha aqui, que sabedoria as palavras de Emmanuel, porque ele coloca: orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Orar é elevar o coração a Deus, nosso Criador, a maior fonte de poder do universo. E Emmanuel coloca: é absorver as tuas reservas. Ou seja, é receber a tua luz, a tua bênção, a tua paz. Quando oramos, do fundo do nosso coração, nós recebemos essa paz. Por isso essa imagem aqui hoje. E olha, fixemos novamente nela. Um jovem ajoelhado orando. E pensemos aqui exatamente como eu disse. O ajoelhar-se é apenas um ato físico. Temos que nos ajoelhar espiritualmente, em um ato de humildade, colocar o nosso espírito a serviço de Deus. Isso é o ato de ajoelhar-se, espiritualmente. Então, olha que interessante, porque esse jovem está orando e ele está fazendo exatamente aqui o que Emmanuel diz, absorvendo as reservas da maior fonte de poder do universo. Na tua oração, com a tua oração, ele está banhando-se da luz, da força que vem de Deus, por intermédio de um bom espírito. Meus amados irmãos, orar
é um grande momento de restauração de força para todos nós. Orar é um dos atos mais belos que podemos fazer. Por isso, hoje, eu gostaria de falar sobre os benefícios da prece para uma reunião, um trabalho na casa espírita. Porque estamos aqui já diante de mais de 1000 evangelhos feitos diariamente. Obviamente, o tema prece e oração já esteve aqui conosco em muitos evangelhos. Já falamos sobre evangelho no lar, sobre o poder da prece dentro de casa. Já falamos sobre como essa transmissão do pensamento, como é esse desejo, essa vontade que alcança até o mais alto. Já falamos que a prece tem que partir do coração e pode ser feita em qualquer horário, em qualquer lugar. O importante é a sintonia do nosso pensamento. Já falamos que a prece não tem uma fórmula pronta, é o que nos conecta até mais alto com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Então, diante aqui da nossa grande família do Evangelho, com mais de 1000 evangelhos já realizados da nossa amada casa espírita, já tivemos a oportunidade de abordar sobre prece em suas diversas perspectivas. Mas teve um ponto que a gente ainda não conversou. Por isso que eu quero trazer hoje a importância da prece no início de uma reunião na casa espírita. A importância da prece antes de um trabalho mediúnico na casa espírita. Sei e acredito que aqui diante conosco, partilhando o evangelho, há muitos trabalhadores espíritas. Então hoje esse tema é para nos ajudar. Meus irmãos, estou aqui com a obra Estudando a Mediunidade, publicada pela Federação Espírita Brasileira. E lá no capítulo 32 desta grande obra, nós temos um ensinamento da importância da prece na preparação, no momento de uma reunião, de um evangelho na casa espírita. Olha, meus irmãos, muitas vezes nós chegamos para o momento do evangelho na casa espírita, para o momento de uma reunião mediúnica, para um encontro, um trabalho que irá ser realizado na casa. Muitas vezes chegamos afobados, deixamos a nossa casa, às vezes, o trabalho, e a gente chega afobado, carregado de pensamento, de situações que aconteceram. E ali, muitas vezes, a gente começa um papo aqui, uma conversa ali, que não são edificantes. E isso pode, de alguma forma, interferir na harmonização do ambiente. Por isso, aqui no capítulo 32, é nos esclarecido que o ideal é que quando entrarmos ali para dentro da casa espírita, ou minutos antes de deixarmos a nossa casa para irmos para um evangelho, palestras, para um trabalho, uma reunião na casa espírita, que a gente dedique pelo menos 15 minutos para silenciar e orar. Eu irei ler para nós, porque eu acho que fica aqui até, como se diz, mais rico para a gente de ensinamento. Nas obras de André Luiz, eles retiram esse trecho de uma das obras de André Luiz e dizem para a gente: referindo-se à preparação dos encarnados antes do início dos trabalhos, um instrutor espiritual diz: 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Não se justifica realmente
que antes das reuniões demorem-se os encarnados em conversações inteiramente estranhas às suas finalidades. Não se justificam a conversação inadequada. Não se justificam conversações inadequadas. Então, olha esse trecho que nós encontramos na obra de André Luiz. O que é nos dito? Antes de um momento de uma reunião numa casa espírita, de um encontro numa casa espírita, que possamos 15 minutos antes fazer uma oração ou fazer uma leitura edificante, algo que iremos banhar o nosso espírito em algo mais elevado de pensamento. Então, quando a gente faz isso, aquele sugeriu 15 minutos, estava na obra de André Luiz. Foi sugerido 15 minutos porque é o momento que a gente vai limpar os nossos pensamentos e iremos mais elevados para aquele momento, que é um momento de tranquilidade, de serenidade. É um momento que estamos ali, se formos trabalhadores, queremos doar. E se estamos indo à casa espírita também para assistir, para participar de algo, também temos que, de alguma forma, tranquilizar os nossos pensamentos para que a gente possa também receber, entrar em sintonia para receber as bênçãos. Outra coisa importante aqui desse capítulo que eu gostaria de partilhar com todos. É inconcebível que se promova o intercâmbio com a espiritualidade sem que haja, da parte de cada um e de todos, em conjunto, aquela nota de respeito e veneração que nos faz servir espiritualmente ajoelhados às tarefas mediúnicas. Eu achei tão lindas essas palavras. E eu irei repetir aqui para nós em outra percepção que nos diz. A partir do momento que a gente adentra numa casa espírita, a gente precisa ter respeito por aquele ambiente. E o respeito, ele vem dessa veneração. Em que sentido? Estamos indo ali para abrir o nosso coração a Deus, para abrir as portas da nossa alma para acolher as sementes de Jesus. Temos que ter respeito. E esse respeito começa com os pensamentos que temos quando entramos ali. Esse respeito começa com as conversas, com o cunho das conversas que temos dentro daquele ambiente. Por isso, neste capítulo é nos dito a importância da prece ao nos reunirmos com os nossos irmãos de fé espírita, dentro de uma casa espírita. Porque estaremos em um ato de respeito, em um ato, meus irmãos, de tranquilizar o nosso coração, até para que a boa espiritualidade, que também trabalha para casa, consiga harmonizar aquele ambiente para que os trabalhos da noite sejam realizados da melhor forma. Tentar focar ali naquele momento, tranquilizar. Se acaso os nossos pensamentos estiverem muito dispersos, o pensamento vai aqui, vai ali, preocupa com uma coisa, preocupa com outra. Basta a gente tranquilamente tentar retornar o nosso pensamento para o eixo. Tentar retornar o nosso pensamento para a base que é Jesus. Dispersar os pensamentos durante uma reunião mediúnica, diante de um evangelho, dentro de uma casa espírita é comum. Somos seres humanos falíveis ainda. Falíveis. Mas quando percebemos que estamos dispersando muito, retornemos delicadamente o nosso pensamento para o momento presente. Para aquele momento da reunião. Em respeito a toda a boa espiritualidade que está ali trabalhando para nos ajudar.
Por isso, meus irmãos, hoje eu deixo aqui para nós essa mensagem. Antes de nos reunirmos na nossa casa espírita, aonde frequentarmos também o templo que for de oração, colocarei assim. Façamos alguns minutos de oração antes. Aqui é sugerido no livro de André Luiz 15 minutos de uma leitura ou de uma oração. Antes de sair de casa, ou se formos caminhando até o local, vamos orando até chegar lá. Ou se não tem como fazer em casa ou no caminho, quando chegarmos, sentemos em silêncio e oremos antes da reunião começar. É importante a gente tranquilizar o nosso pensamento. Por isso, essa luz, como eu vou até adicionar aqui de novo para nós, essa luz aqui dessa imagem vai ser acesa dentro de nós. E os bons espíritos irão nos amparar. Meus irmãos, hoje eu deixo aqui para nós essas palavras do Evangelho. Eu deixo aqui para nós essas palavras de tanto esclarecimento. Inclusive, eu cito que André Luiz, na tua obra, ele diz que ele relata para a gente uma de suas obras que é citada aqui. Ele relata que quando ele chega junto com outros instrutores espirituais dentro de um salão, ou seja, de uma reunião espírita, e todos estão ali em oração, que ele consegue ver a luz partindo de cada pessoa. Aqui, pelas palavras dele, ele coloca: se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. André Luiz, em espírito, adentra num salão, num local onde está numa reunião espírita, e ele consegue ver a cada encarnado que está em oração, pensamento elevado naquele momento. E olhando para isso, ele diz: eu consigo ver os raios de luz partindo de cada pessoa, de cada alma, pela oração. E aí aquele ambiente fica tranquilo, fica em paz. Essas palavras hoje, que elas possam nos abençoar, trazer esclarecimento para a nossa vida. Eu convido a todos para encerrarmos aqui neste momento com o nosso coração em Jesus, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos. Que assim seja.